Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Fear and Greed. E o que seria o nosso Fear and Greed? Ele é uma régua métrica entre 0 a 100 e ele tenta mensurar como é que o mercado ele se comporta naquele determinado momento. Ou seja, quando o mercado ele está muito ganancioso, então naquele momento é interessante o investidor estrategista ele segurar um pouco o pé. E com isso ele pode fazer as melhores oportunidades de venda, ou uma saída parcial ou uma venda defensiva, para que ele possa acumular caixa, haja visto que o mercado está muito ganancioso. Então provavelmente é onde todo mundo fala que o Bitcoin é o melhor ativo do mundo, talvez nesse momento seja um momento um pouco de cautela. E nesse sentido a mesma coisa é quando o mercado ele está em medo. Até a nossa virada agora, que vai ser às 21 horas, o mercado ele está em extremo medo. Então nessa faixa nós temos 5 principais autores. Nós temos o extremo medo, temos o período de neutro, a ganância e a extrema ganância. É interessante nós sabermos como é que o mercado ele se comporta, porque no final do dia o gráfico ele só vai repetir comportamentos humanos. Então, em que momento o mercado se encontra? Então, hoje o mercado ele se encontra com medo numa faixa de 22 do Fear and Greed. Nós vamos falar um pouquinho sobre a composição do Fear and Greed. E com isso nós vamos utilizar esse dado on-chain nas nossas tomadas de decisão, como mais uma ferramenta que a gente pode utilizar para que a gente possa realizar as melhores tomadas, seja momentos de compra, ou os melhores momentos de compra, ou seja um período de acumulação. Tá certo, meus heróis? Bom, só lembrando os senhores, se os senhores ainda não são inscritos, se inscreva, curte, compartilha. Toda live nossa nós vamos trazer um conteúdo diferente para ajudar tanto aos nossos inscritos como nossos amigos da comunidade. E com isso, somente o papiro liberta. Então com isso você acumula o máximo de conhecimento possível. Perfeito? Bom, esse aqui é o site do Fear and Greed, juntamente com este da Alternative. Da Alternative, ela é bem mais simples, que ela já vai mostrar como é a composição do nosso Fear and Greed, já vou falar um pouco para vocês. E aqui é o nosso site, levado em consideração como dado on-chain. Perfeito? Bom, nosso Fear and Greed, ele é essa régua, que ela vai mensurar de 0 a 100. Então eu tenho alguns determinados momentos. Essa aqui é a faixa de extremo medo, então abaixo de 25 o mercado ele está em extremo medo. Acima de 25 até os 46 nós estamos com medo, nós temos uma pequena faixa de neutro. Mas o que nos interessa, principalmente quando nós estamos fazendo caixa, ou quando nós estamos aguardando o momento para poder fazer algumas vendas defensivas, é quando nós estamos na extrema ganância. Hoje nós estamos no 22. As melhores oportunidades sempre foram abaixo dos 20. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar uma tabela que nós fizemos. Nós levamos isso na época para a comunidade a qual eu fazia parte. Então nós levamos e mostramos o motivo por que nós estávamos fazendo compras massivas, que estava ali entre os 22 até os 15.800. Porque nós estávamos levando em consideração as proporções de que poucos momentos nós estivemos abaixo do 10 no Fear and Greed. E raros momentos, na verdade só 1 ou 2 momentos que nós chegamos no ciclo Fear and Greed. Então quando nós levamos isso lá para a comunidade, nós mostramos lá para os nossos outros companheiros de estudo que naquele momento era o momento de você comprar o máximo que poderia, porque momentos como aquele eram único, eram ímpar. E isso é baseado em estatística. Então eu vou mostrar para vocês, fica até o final dessa live. Aqui ele vai formar mais ou menos como é a composição do nosso Fear and Greed. Eu vou colocar para português, para ficar bem mais simples. Então o Fear and Greed, como é que é gerado diariamente aqui determinado valor, aquela determinada métrica. Então 25% dessa minha métrica é levada em consideração a volatilidade. E é bem interessante que o que é que ele considera? Ele considera essa volatilidade levando em consideração o diário, mas conforme o comportamento dos 30 a 90 dias. Então, se o mercado está muito volátil, entende-se que o mercado ele está com medo, seja oscilações para cima, seja oscilações para baixo. E com isso, 25% desse índice ele é metrificado na volatilidade. Perfeito? A mesma situação
o movimento, o volume. Se é um volume grande de compra ou um volume grande de venda, aqui ele já vai também levar em consideração mais 25%, também levando em consideração os últimos 30 a 90 dias. Aqui o comportamento ele já vai ser a favor da ganância. Então, se há uma procura muito grande do Bitcoin e o volume de compra está bem elevado, com isso nós já temos 50% do nosso índice. Outros 15% é levado em consideração nossos meios midiáticos, principalmente o Twitter, o antigo Twitter, que agora é o X. Tanto é que é até interessante quando nós temos períodos onde grandes investidores, grandes baleias ou grandes personalidades, eles postam uma informação lá no X, o mercado ele pampa, seja para cima ou ele faz o pump ou dump. Por quê? Por causa que é levado muito em consideração ao que é difundido, o que é informado lá no nosso X, certo? Aqui, a respeito das pesquisas, ela está temporariamente pausada, porque levava em consideração algumas pesquisas feitas também em alguns determinados sites, mas foi pausado. E outro ponto interessante será a dominância do Bitcoin. E o que seria a dominância? A dominância nada mais é do que o valor do mercado, percentual do mercado, levado em consideração todas as criptomoedas. Então hoje, nesse exato momento, o Bitcoin está quase que aproximadamente 60%. Nesse nosso ciclo, nós já chegamos até 65%. Então, quanto maior for a dominância, maior é a concentração de capital, que nesse meio cripto todo ele está contido somente em Bitcoin. E os últimos 10%, ele é levado em consideração a tendência. Então existe o site do próprio Google, que é o Google Trends. Quando você verifica os períodos de maiores euforias, topo de mercado, as maiores procuras lá no Google Trends estão lá: Bitcoin, BTC, criptomoeda, como ganhar dinheiro com Bitcoin, será que Bitcoin vale a pena? Então são períodos que onde a maioria, a massa está procurando, são esses momentos que também são levados em consideração. Então esses fatores todos combinados diariamente fazem com que nós tenhamos esse valor, que é o nosso Fingrid. O mais interessante é que o Fingrid ele vai servir para a gente como uma ferramenta auxiliar. Eu não posso utilizar somente o Fingrid para minha tomada de decisão. Por quê? Porque assim como toda outra ferramenta, ele pode ter e tem as suas falhas. E é interessante o investidor estrategista ele mensurar em que ponto eu posso confiar no Fingrid. Será que se eu comprar somente nos momentos de extremo medo e vender no momento de extrema ganância eu vou ter lucro? Só lembrando os senhores que nós estamos no ao vivo. Senhores, só este conteúdo e já merece o seu like. Hoje nós passamos a tarde destrinchando um pouco do Fingrid. Se você for levar esse endereço, vou até fazer aqui para vocês, para mostrar. Vou levar esse endereço para cá. Vou levar em consideração que eu quero os últimos 1000 dias. Tá? Ele vai me dar todos os valores desde a criação do nosso Fingrid. O nosso Fingrid ele foi criado, se eu não me engano, tá bem aqui, 1º de fevereiro de 2018. Então nós pegamos esse valor todinho, onde ele desde 1º de fevereiro de 2018, nós pegamos todo esse valor, nós trabalhamos numa planilha de Excel, nós fizemos um tratamento para fazer um percentual. Por quê? Porque o percentual ele é interessante porque eu consigo verificar, mensurar qual foi o comportamento do mercado levado em consideração desde a criação do Fingrid. E nós temos essas informações. Então eu trouxe todo para cá. Se os senhores quiserem, eu posso deixar disponível essa planilha. É só deixar nos comentários aqui embaixo eu quero. E a gente deixa essa planilha aí para vocês, para que possa fazer parte dos seus estudos. Então, desde o dia 1º de fevereiro de 2018 até o dia de hoje, no caso às 21 horas, e vai virar daqui a pouco, nós vamos verificar como é que está o sentimento do mercado. Então, o que ocorreu?
nós fizemos esse tratamento, colocamos uma fonte, colocamos lá em dados, fizemos o tratamento, colocamos aqui para classificar, e a solução que nós tivemos foi isso. Então, em extremo medo, em extrema ganância, nós tivemos aproximadamente somente 10%. Ou seja, de todos os dias, desde quando o FinGrid foi criado, que foi 2.835. Então, somente 281 dias nós estivemos na extrema ganância, ou seja, acima dos 76. Então, percebam, analise e observe que são poucos os momentos que nós estamos em extrema ganância. Assim como o extremo medo, 560 dias dos 2.835. Então, no extremo medo, nós tivemos o dobro da extrema ganância, aproximadamente 20%. A maioria do tempo, ele fica no medo ou na ganância, ou em neutro. Então, primeira tomada de decisão. Já que são poucos os momentos que nós estamos em extrema ganância, hard eu já sei. Quando o mercado estiver em extrema ganância, acima dos 76, eu vendo parcial, porque eu estou em um excelente momento de venda. Outra coisa, quando o FinGrid estiver abaixo do 10, abaixo de 25, no extremo medo, eu compro, porque também eu estou em momentos excelentes de capitulação. Perfeito? Não, senhores, não. Eu não posso levar somente o FinGrid como uma verdade absoluta, porque ele não é um oráculo. Ele não vai dizer exatamente os melhores momentos de compra, nem tampouco os melhores momentos de venda. Vamos voltar para cá. Eu marquei alguns pontos para a gente conversar um pouco a respeito disso. Em outubro de 2018, aproximadamente por aqui, o Bitcoin ele se encontrava em aproximadamente 6.234. O FinGrid dele estava batendo 13, aproximadamente por aqui. Quem achou que este era o melhor momento para a compra e deu all-in, o que aconteceu? Ele ainda caiu, saiu de 6.200 para aproximadamente 3.200. Então, só nessa queda, ele teve uma perda de aproximadamente 51%. Então, foram os melhores momentos de compra? Foram. Se você for levar em consideração todo o ciclo, até os dias atuais, foram. Mas naquele determinado período, que é o que nós estamos levando em consideração, não foi. Porque mesmo aparentando ser um excelente momento de compra, onde o FinGrid está informando que nós estávamos em 13, ele ainda caiu mais 51%. Da mesma forma, ocorreu aqui. O FinGrid, aqui em agosto de 2019, por aqui agosto de 2019, ele estava com preço de aproximadamente 10.150. O score dele estava batendo 6, 7, 10. E ele ainda continuou e teve uma queda de mais de 40%. Então eu não posso utilizar somente o meu FinGrid na minha tomada de decisão. A mesma coisa relacionada com a alta. Quando chegou aproximadamente em novembro de 2020, mais ou menos por aqui, o FinGrid ele estava no valor de aproximadamente 15.900. Então, o investidor que fosse utilizar somente o FinGrid bateu a extrema ganância acima dos 76, 90, 86, 87. Então ele começou a descascar, ele começou a vender parcialmente. Toma extrema ganância, começou a vender. Só que daqui nós chegamos até o topo histórico, que também nós permanecemos na ganância. Então, com isso, o investidor que vendeu todos os seus Bitcoin achando que estava na ganância extrema naquele determinado ponto, ele perdeu uma alta de aproximadamente 420%. Isso faz toda a diferença. Então eu não posso utilizar somente o FinGrid como minha tomada de decisão, nem tampouco utilizar ele somente como uma certeza absoluta. Certo?
mas ele vai me servir para excelentes momentos. Para quem tem um pensamento em longo prazo, eu poderia ter comprado, como ocorreu no nosso ciclo passado, nós aproveitamos todas essas quedas. Só que o nosso pensamento é em longo prazo. Então, como nós aproveitamos essas quedas, nos oportunizou agora, nesse nosso ciclo, fazer essas vendas lá nos 108, 112, 117 e assim sucessivamente. Então, não importa se eu comprei, seja aqui nos 31 ou seja lá nos 18, 17. Eu acabei fazendo uma excelente distribuição. E já mudou. Estava 22, já deu 21 horas, 29. Continuamos agora com medo. Perfeito. Provavelmente amanhã o Fingrid vai estar ou no neutro ou quem sabe na ganância. Por quê? Porque nós fizemos esse fechamento semanal bem interessante. Perfeito, senhores? Meus heróis, peço que você se inscreva, curte, compartilha, deixa nos comentários aí, se você quiser essa planilha, deixa nos comentários aí. Vou deixar o link para vocês baixar essa planilha, vai servir como estudo. Voltando lá para a planilha, e esse foi o estudo que nós fizemos. Eu lembro quando nós estávamos lá na comunidade e nós falamos lá para os nossos amigos da comunidade, e cada um tinha algum tema que ficava estudando e a gente se ajudava. Quando o Fingrid ele bateu abaixo de 10, o Fingrid bateu abaixo de 10, e é o período que o Bitcoin terminou, o período que nós já estamos no bear market, foi o período da quebra da FTX, foi o período grande. Então o Bitcoin estava tendo menos de 10, 8, 9, 10. A menor compra que nós fizemos baseado no sentimento de mercado foi ali no 5. E abaixo do 10 nós fizemos compra também. Nós levamos para a comunidade esse dado estatístico e informamos que somente, só que agora tem até mais, porque isso aí faz mais de ano já. Na época nós tínhamos 1%, somente 1% de todo o período da existência do Fingrid que nós chegamos abaixo de 10. Então naquele período da quebra da FTX, aonde estava ocorrendo 10, 9, 8, 10, 11, 12, extremo medo, Bitcoin vai acabar no momento que nós estamos aportando mais. Então, senhores, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Mais uma ferramenta para nossa fonte de tomar de decisões. Quando você for analisar o ciclo passado, esse período aqui do nosso bear market era o período que estava balizando o Fingrid abaixo de 15, período da quebra da FTX, se eu não me engano foi nesse período aqui. Então com isso nos oportunizou excelente momento. Porém, eu não posso somente utilizar o nosso Fingrid, mas sim eu uso ele combinado. Análise gráfica, análise técnica e dados on-chain. Só lembrando, senhores, se vocês querem aprender como é que eu utilizo essa tríade perfeita, tem um link na nossa comunidade que eu estou deixando aqui abaixo. Se inscreve, toda vez eu deixo lá uma call, algo do que eu estou fazendo, é o que eu faço com o meu dinheiro, é skin the game. E com isso nós vamos fortalecendo, porque somente o estudo liberta. Perfeito? Então, sobre Fingrid, é isso que eu queria trazer hoje para vocês.